Antes de iniciarmos a oração, convido você a inspirar profundamente, desacelerar os pensamentos e permitir que o coração se aquiete diante da presença do Senhor. Deixe por um momento as preocupações e expectativas descansarem. Respire, entregue e confie. Muitas vezes corremos atrás de respostas imediatas e soluções rápidas, mas a verdadeira força surge quando fazemos silêncio interior para escutar o sussurro de Deus e damos espaço para o Espírito falar ao nosso íntimo. Antes de qualquer pedido ou clamor, há algo ainda mais essencial e poderoso: a palavra do Senhor, viva e eficaz. Ela ilumina nosso caminho como lâmpada para os pés, alinha nossos desejos, corrige rotas, confronta enganos, consola feridas, renova a esperança e fortalece a fé. Que este momento seja um encontro real com Deus, que abramos mente e coração às Escrituras e, guiados por elas, apresentemos depois nossas petições com confiança e paz. Quando pedimos a Deus a capacidade de amar os que nos ferem, estamos abrindo espaço para que Ele trate áreas profundas do nosso coração. O Espírito Santo começa a remover aquilo que nos aprisiona. A amargura, o desejo de vingança, a mágoa antiga, e substitui tudo isso por compaixão, misericórdia e equilíbrio. Não é um processo instantâneo, mas é transformador. A oração continua pedindo: ajuda-me a fazer o bem aos que me odeiam, a abençoar os que me amaldiçoam e a orar pelos que me perseguem. Isso não significa ser fraco, nem permitir abusos. Significa responder de forma espiritual, não emocional. É Deus nos ensinando a não descer ao nível das ofensas, mas a permanecer no nível da graça. A referência de Isaías 53:5 nos lembra o padrão de amor que Jesus nos mostrou. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi injustamente acusado, humilhado, ferido, e ainda assim amou. Ele não apenas pregou o amor, ele o viveu de forma perfeita. E quando meditamos nisso, o nosso coração se suaviza. Lembramos que também fomos perdoados, também fomos alcançados pela graça, também fomos curados por um amor que não merecíamos. Por isso, a oração declara: que essa verdade molde minhas respostas quando eu for atacado, que ela amacie meu coração quando eu for ferido. É assim que vencemos, não reagindo como o mundo reage, mas como Cristo reagiu. Se você quer amar e responder como Jesus, escreva: quero ser mais como Cristo, aqui nos comentários. À medida que a oração avança, percebemos que ela nos conduz a um ponto ainda mais profundo. Reconhecer que a batalha que enfrentamos não é apenas humana, mas espiritual. Por isso, a próxima parte cita o Salmo 35, onde Davi clama: pleiteia, Senhor, a minha causa contra os que lutam contra mim. Combate contra os que me combatem. Davi não estava pedindo para Deus destruir pessoas, mas para Deus intervir nas batalhas que ultrapassavam sua força humana. Ele via inimigos ao redor, sim, mas via ainda mais claramente que o verdadeiro combate acontecia no mundo espiritual. E ele sabia que somente Deus poderia vencê-lo por completo. A oração segue dizendo algo poderoso: tu tens incontáveis anjos ao teu comando. Tu és o Deus que nunca perdeu uma batalha. Isso deveria encher nosso coração de segurança, porque significa que mesmo quando você não vê solução, mesmo quando não sabe como agir, Deus já está trabalhando ao seu favor. O texto continua: por isso eu escolho dar um passo para trás e deixar que o Senhor lute por mim. Essa é uma das maiores demonstrações de fé. Abrir mão de lutar do nosso jeito para permitir que Deus lute do dele. E ele luta com perfeição, com sabedoria e com vitória garantida. A oração pede então: Pai, ajuda-me a confiar e entregar. Perdoa-me por tentar resolver tudo sozinho. Quantas vezes nós carregamos pesos que Deus não pediu para carregarmos?
Quantas vezes tentamos consertar pessoas, situações, palavras, quando a única coisa que Deus nos pediu foi descanso e confiança? E quando deixamos de tentar controlar tudo, Deus encontra espaço para agir. Ele assume a causa, Ele desfaz armadilhas, Ele derruba acusações, Ele nos protege do que não vemos. Se você deseja entregar suas batalhas nas mãos de Deus, escreva: Senhor, luta por mim, aqui nos comentários. Quando reconhecemos que Deus luta por nós, algo começa a mudar dentro do nosso coração. A ansiedade diminui, o medo perde força e a confiança cresce. A oração segue declarando algo fundamental: Jesus Cristo é minha luz e minha salvação. Ele é a fortaleza da minha vida. Isso significa que você não está exposto ao acaso, não está vulnerável ao que os outros dizem, nem àquilo que o inimigo tenta tramar. Você está guardado por um Deus que não apenas observa, Ele intervém, protege e conduz cada passo seu. A oração continua: nenhum mal devorará a mim ou a minha família, nenhum plano do inimigo prosperará. Essas palavras não são otimismo vazio, são verdades espirituais fundamentadas nas promessas da Bíblia. Toda vez que você declara essas verdades, você realinha sua alma com aquilo que Deus diz ao seu respeito. Também é dito: minha confiança está no Senhor. Não coloco minha esperança na minha sabedoria, nem em pessoas, nem em circunstâncias, mas no caráter fiel de Deus. Essa parte é extremamente importante, porque um dos maiores ataques do inimigo é tentar nos fazer duvidar do caráter de Deus. Ele tenta nos convencer de que estamos sozinhos, de que nada vai mudar, de que as coisas estão fora de controle. Mas a verdade é: Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece contrário. Então a oração acrescenta um lembrete essencial: a minha verdadeira batalha não é contra carne e sangue. Ou seja, pessoas não são o seu inimigo. Pessoas podem ser usadas, podem agir de forma injusta, mas por trás da confusão existe uma batalha espiritual. E nessa batalha, você não luta desarmado. Deus te deu autoridade, discernimento e proteção. Se você quer viver alinhado ao caráter fiel de Deus e permanecer firme na fé, escreva "Eu confio no Senhor" aqui nos comentários. Ao reconhecer que a luta é espiritual, entendemos também que a resposta precisa ser espiritual. A oração continua declarando escolhas poderosas. Eu escolho perdoar os que me feriram. Eu escolho abençoar os que falaram contra mim. Essas não são decisões fáceis. Elas exigem maturidade, renúncia e uma dependência profunda do Espírito Santo. Mas são justamente essas escolhas que quebram cadeias invisíveis. Toda vez que você perdoa, você se liberta. Toda vez que você abençoa, você derrota as trevas que tentavam te prender. A oração diz ainda: eu escolho acreditar que Deus está trabalhando, mesmo quando eu não vejo. Às vezes, o silêncio de Deus parece ausência, mas na verdade é movimento invisível. Ele trabalha em detalhes que você ainda não pode enxergar. Ele conecta peças, fecha portas que iriam te ferir, abre caminhos que você nem imaginava. O texto segue pedindo: guarda o meu coração, Senhor, para que eu não me torne duro ou cheio de ódio. Porque um dos maiores perigos da alma não é o ataque externo, é a corrosão interna. A amargura é um veneno que destrói lentamente. Por isso, pedir que Deus proteja o coração é uma das orações mais sábias que podemos fazer. E então vem o clamor final dessa parte: mantém-me perto de ti para que eu reflita a tua natureza. A proximidade com Deus transforma nosso comportamento, nossa visão, nossa forma de reagir. Quanto mais perto dele estamos, mais nos parecemos com Cristo e mais livres nos tornamos. Se você deseja que Deus guarde seu coração e te mantenha perto dele, escreva: Senhor, guarda meu coração aqui nos comentários.
Chegamos ao desfecho dessa oração poderosa, onde o coração se rende completamente à presença e ao cuidado de Deus. A oração termina exaltando o nome dele. Deus, eu te dou a minha adoração. Eu te glorifico e bendigo o teu santo nome. Esse é o lugar mais alto de qualquer batalha, a adoração. Quando você adora, você coloca Deus no centro e todo medo, confusão e ansiedade perdem espaço. A oração prossegue agradecendo. Obrigado por ouvir esta oração. E essa gratidão não é apenas uma formalidade. Ela é a expressão de fé que reconhece que Deus já está agindo, mesmo antes de qualquer mudança visível. Ela encerra dizendo que cada bênção declarada aqui se cumpra na sua vida em nome de Jesus. É um selo espiritual, uma declaração de que tudo o que foi orado tem destino certo, o seu coração, sua casa, sua família, sua jornada. E por fim, a oração convida quem a recebeu a expressar fé e pedir ajuda se precisar. Isso revela algo muito bonito. Nenhum de nós luta sozinho. Quando compartilhamos pedidos, quando oramos uns pelos outros, fortalecemos nossa fé e nos apoiamos mutuamente. Por isso, termino esta parte te lembrando: Deus vê você. Ele conhece suas dores, suas guerras, seus medos e seus sonhos. Cada palavra dessa oração é um lembrete de que você nunca esteve sozinho. Ele luta por você. Ele guarda você. Ele guia você. Ele sustenta você. Se esta oração falou ao seu espírito e você recebe tudo o que foi declarado, escreva amém. Eu recebo aqui nos comentários.